Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema os papéis familiares. Essa palestra será ministrada pela nossa amiga e irmã em Cristo, Eliana Meuri. Toda sua fala será pautada dentro dos ensinamentos do Cristo Jesus. Nós sabemos o quanto os papéis familiares são importantes. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos impulsionar, sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Nesse momento tão especial da noite de sábado, onde temos as nossas palestras, que o Mestre Jesus envolva os nossos corações com sentimentos de acolhimento de tudo que a nossa irmã vai falar para a gente. Nessa noite, os nossos corações estão todos ligados num só pensamento e num só sentimento. Estamos ligados ao mais alto para que possamos absorver tudo que será falado nessa noite. Jesus amigo, somos gratos, Jesus, pela oportunidade de ouvir os seus ensinamentos, pois nós sabemos que só por eles podemos melhorar e crescer e evoluir em nossa jornada. Que o mentor espiritual da nossa amiga Eliana Meuri possa intuí-la com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Senhor Jesus, gratidão por essa oportunidade, gratidão por estar nos dando a oportunidade de ouvir os seus ensinamentos, ensinamentos esses que norteiam as nossas vidas. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite que o Júlio e a Maria nos fizeram. Realmente é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui de volta para a gente trocar umas ideias, para a gente trocar algumas informações com a bênção de Jesus Cristo, com a bênção do nosso Pai Maior. Quando a gente fala papéis familiares, já me perguntaram assim, Eliana, é um teatro? Não, não é um teatro. Papéis familiares são tarefas, são responsabilidades, são deveres, necessidades e direitos que cada um tem perante o outro ou perante os outros dentro de uma família, seja ela nuclear, seja ela um pouco maior, quando abrange pai, mãe, tio, tia, enfim, todos nós temos papéis familiares a cumprir. Então, nesses papéis, como eu disse, são responsabilidades e deveres, necessidades e direitos que nós temos perante os outros e perante nós também, perante a nossa consciência. Então, e também, estes papéis, eles flutuam.
flutuam no sentido de que forma? Uma hora eu estou fazendo um papel e outra hora eu estou fazendo outro papel. E é com relação a isso que nós vamos conversar um pouquinho. Nós vamos dialogar sobre isso essa noite. E falar de família também é muito importante, porque eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não tem problema de família? Todos nós temos. Todo mundo tem encrenca na família. Todo mundo tem um desafeto, todo mundo tem uma encrenca, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um quê para resolver dentro da família. E é natural, tá? Não se desespere, todo mundo tem, eu também tenho. Não perguntem nada pro meu marido que está lá fora, senão ele vai contar cada coisa. Então todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade para enfrentar, porque nós somos seres imperfeitos. Somos seres que estamos a caminho da perfeição e a gente ainda erra bastante, a gente ainda é fraco, mas Jesus Cristo veio e nos ensinou para a gente poder se superar. E essa salvação que Jesus veio nos dar é a gente se salvar da gente mesmo, seguindo os passos de Jesus, seguindo os exemplos dele. Então, nas palavras de Joana de Ângeles, logo no primeiro capítulo desse livro, nós estamos fazendo um estudo deste livro, na 8ª URI, com todos os trabalhadores da área da família. Então, a Joana de Ângeles, ela nos fala que a família, atualmente, na sociedade, de uma forma geral, assim, ela tem sido escarnecida pelo cinismo filosófico de ocasião, que preconiza, né, esse cinismo filosófico, essa filosofia cínica que existe na sociedade, e nos incentiva ao prazer imediato. Eu quero agora, não quero depois. E Jesus nos orienta, nos ensina a gente a suportar as tarefas, as dores, para a gente ter a nossa alegria, a nossa felicidade futura. E ela diz que essa filosofia preconiza a desenfreada corrida pelas trilhas do prazer insaciável, e apesar de estar escarnecida, a família permanece como organização insuperável para a construção da sociedade harmônica. Então, se é uma organização insuperável para a construção de uma sociedade harmônica, isso quer dizer que nós precisamos valorizar a família e a gente não desistir da nossa família por qualquer coisa, porque nós temos visto na sociedade que casais se separam porque um aperta o tubo de pasta de dente de um jeito e o outro aperta de outro, e aí eles não conseguem se entender, não tem diálogo, separam. Veja só se isso é motivo para a gente acabar um casamento, destruir uma família. Mas justamente por causa desse prazer insaciável, dessa corrida, porque eu quero prazer agora, você tem que me respeitar e eu não respeito você, essa coisa que acontece, a gente acaba destruindo as nossas famílias. Então, por isso que nós precisamos valorizar a família e tomar muito cuidado para esse cinismo filosófico não entrar na nossa família. Tomamos muito cuidado. Deixa eu ver aqui por que não quer mudar. Vamos ver, vamos lá, mudou. Aí, nesse mesmo livro que eu mostrei a capa, a Joana fala assim: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Quando fala ali de base fundamental, para quem já viu começar uma construção, começar uma casa, primeiro tem o fundamento, a base, que é feito os pilares, e vai um pilar lá para baixo, para dar sustentação para as paredes e para a laje, para o telhado que vai subir. Se não tem a base, se não tem a fundação lá para dentro, com o tempo, às vezes dá uma infiltração, pronto, a casa desmorona. Então a Joana nos diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Se nós formos observar, a nossa família é uma pequena sociedade, quando dois estranhos se casam numa união, se encontram e têm filhos,
e fazem ali uma pequena sociedade. Então, é uma miniatura de sociedade. E que Deus nos permite isso para que nós possamos viver em sociedade maior. Então, tudo que nós aprendemos dentro da família vai se refletir na sociedade, vai se refletir no mundo que nós estamos vivendo, no nosso trabalho, nas escolas, no trânsito. Então, é na família que nós temos os primeiros aprendizados de amorosidade, de exercício de virtude, porque uma hora é um que está doente e a gente perde um sono cuidando, outra hora é a mãe que está doente e o marido socorre, outra hora é o marido, às vezes, que está com câncer, ou a esposa com câncer, um filho com câncer, e a família toda se desdobra para auxiliar. Isso é desenvolvimento de virtudes. Então, a família, nós temos o treinamento de virtudes, porque o amor nos liga, um socorrendo o outro, um ajudando o outro. E não adianta ninguém de lá de fora ver dizer que assim, a sociedade é uma entidade falida. Não é. Ela é uma lei divina, foi Deus que colocou, porque nós somos seres gregários, é natural nós necessitarmos uns dos outros. Ou quando a gente fica doente, a gente consegue se curar sozinho. Um Covid, uma dengue, a gente fica mole na cama que não aguenta nem fazer um chá. A gente dá uma diarreia, nossa, pelo amor de Deus, me dá um remédio, ou então vai para o médico, pronto, já precisou do médico. Então nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros. Tem um trecho também nesse livro que a Joana fala que a família protege os seus indivíduos das agressões da sociedade. Então é uma proteção, é um auxílio, uma ajuda. Tem uma história que a antropóloga americana Margaret Mead, que ela nasceu em 1901 e faleceu em 1978, ela disse que o primeiro sinal de civilização numa cultura é uma prova de que uma pessoa, um ser, aqueles humanoides do tempo das cavernas, um humanoide tenha um fêmur curado. O que é um fêmur curado? É o osso da coxa. Então, essa antropóloga, ela diz que quando encontra as ossadas daqueles humanoides, dos homens das cavernas, e que tem um fêmur curado, ali são os primeiros sinais de civilização. Por quê? Esse osso da coxa é algo que sustenta o corpo inteiro. Quem nunca viu falar de um idoso que quebrou o fêmur? Meu Deus, fica impossibilitado. Então, naquela época, quando morávamos em cavernas, quando alguém quebrava o fêmur e ele se curava, isso queria dizer, alguém cuidou desse ser que estava com o osso da perna quebrado. Alguém foi buscar água para ele, porque não dá para ficar em pé, de jeito nenhum. A pessoa não sai do lugar. Alguém foi buscar água, alguém foi buscar alimento, foi matar um bicho para trazer para ele comer, alguém trouxe ele para dentro da caverna, se quebrou fora, no descampado, alguém trouxe ele para dentro da caverna, porque andar é impossível, e alguém protegeu esse ser na caverna dos outros bichos. Então vejam só que é um princípio de amorosidade, é um princípio de família. É um princípio de civilização. Então, por isso que a Margaret Mead, ela nos diz que o primeiro sinal de uma civilização é uma pessoa, é um ser com o osso do fêmur curado. Então, quando nós temos a família, a gente tem encrenca sim, porque a gente vai ter que exercitar virtude. A gente vai ter que exercitar paciência, abnegação, coragem, muitas vezes a Sandra Borba, ela fala assim, na família a gente tem que exercitar a sapiência. Eu falei, a sapiência, Sandra, o que é isso? É a arte de engolir sapo. Então muitas vezes a gente tem que ser sábio, usar a sapiência, a arte de engolir sapo. Chico Xavier falava o quê?
põe água na boca e não engole. Fica segurando ela na boca. Na hora que você tem vontade de voar no pescoço do parceiro, da parceira, põe água na boca e aguarda passar. Tinha uma amiga minha que ela me chamava de Fiotinha. Ela falava: Fiotinha, se você põe água na boca na hora que você está com raiva assim, depois você não engole não, tá? Você joga no ralo, que era igual diabo verde, que toda aquela raiva tua vai na água, você derrete tudo, vira veneno, então não engole não, joga no ralo. E depois que passar a raiva. E eu fiquei pensando, falei: puxa vida, é mesmo, a gente impregna a água com energia ruim, joga no ralo depois. Isso é tudo pra gente dar risada um pouquinho, mas tem um fundinho de verdade. Porque muitas vezes a gente tem raiva, mas aprende a segurar para não destruir a família. Então tá, como é que a gente vai prosseguir agora? Vamos ver aqui, vamos ver se vai passar. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento de laços de família? Quando a gente lê essa pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, parece que está tão longe, né? O relaxamento dos laços de família. Quando, sério, o que vai acontecer? É lá longe? Não. Se a gente for ler o que é relaxamento, no dicionário a gente fica sabendo. Relaxamento é perda de interesse, falta de zelo, perda de entusiasmo, perda de severidade, negligência, desídia. O que é desídia? Ociosidade, indolência, preguiça. E aí a gente fica pensando assim: puxa vida, será que a gente, entre nós, vamos pôr o nosso caso, cada um que analise, será que eu não tive assim uma falta de interesse no cuidado com a minha esposa, com o meu marido, com o meu cônjuge? Ou às vezes com os meus filhos, tinha uma reunião e eu não quis ir na escola, eu queria ficar de boa em casa, eu tinha tanto serviço em casa e acabei deixando passar. Ou então a gente, na hora de corrigir os nossos filhos, ou de falar mais firme, a gente não teve coragem, deixa isso para lá. É sobre isso que ele está falando. É sobre isso que os espíritos estão falando. Recrudescência do egoísmo, porque nós não educamos, nós não auxiliamos, não cumprimos o nosso papel, e com isso há uma recrudescência no egoísmo, recrudescência no egoísmo na sociedade, e aí se agrava, se exacerba o egoísmo, e a gente vê na sociedade quando a gente vai andar no trânsito. Eu acho que aqui em Nova Londrina todo mundo já é mais civilizado, mas lá em Paranavaí-da-Cada pega no trânsito, gente nervosa, quando um atravessa na frente do outro, é um xingamento, uma falta de paciência, um atravessando na frente do outro. Tudo isso é falta de desenvolvimento de virtude, da paciência, da abnegação, do respeito ao próximo, que a gente aprende dentro de casa, no lar, com pai e mãe, juntos os dois, um amparando o outro, amparando os filhos, dando limites, dando orientação, conversando, dialogando, explicando, validando as emoções deles. Quando eles estão chorosos, a gente: meu filho, vem cá, o que você está sentindo? Por que você está tão chorando? Ou tão chorando? O que está acontecendo com você? Se interessar por ele, apertar esse laço. Vem cá, meu filho, o que está acontecendo? Por que você está assim, tão tristinho? Ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o que a esposa tem a dizer, ouvir o que o marido tem a dizer. Muitas vezes a gente não quer ter discussão de relação, não, a gente entre casal. A gente não quer vir só um apontamento um para o outro, a gente aponta, mas não quer ouvir, se pôr no lugar do outro, para saber o que é que está acontecendo. Então, com isso, há uma recrudescência do egoísmo, uma intolerância um pelo outro, pelo que pensa diferente. Como está a intolerância ultimamente na sociedade? Ou você aqui também não tem intolerância? Gente do céu, o Brasil hoje está dividido em lado A e lado B, intolerância, um não pode pensar uma coisa, o outro já acusa. Tudo isso, a tolerância, que é o contrário de intolerância, a gente aprende dentro de casa. Respeitar o ponto de vista do outro, respeitar o diferente. E sobre essas diferenças, o próprio
Pergunta 804, Desigualdade das aptidões, o diferente. O livro dos Espíritos, Allan Kardec, os Espíritos nos dizem, é necessária essa variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro fará. Assim é que cada um terá o seu papel útil. Olha aí o papel útil na sociedade, o papel útil nas famílias. É daí que a gente tira os papéis familiares. Todo mundo tem um papel a cumprir dentro da sociedade, dentro da família. Cada um auxilia, cada um constrói, dá a sua cota de colaboração conforme a sua capacidade. E os Espíritos seguem dizendo que o que um não faz, o outro faz. O que a gente pensa que o outro é diferente, não sabe fazer, sabe sim, sabe de outra forma. E a gente pode um aprender com o outro. Na sociedade, nós sabemos que cada um cumpre o seu papel por causa das profissões. O médico cumpre o papel de médico, o marceneiro cumpre o papel de marceneiro, o mecânico. Agora, o médico sobrevive sem o mecânico, o mecânico sobrevive sem o médico. Todos nós temos necessidades da ajuda um do outro. Nós somos seres gregários, um precisa do outro. E a gente sabe que cada um tem a sua profissão e isso tem uma remuneração financeira. Essa ajuda para a gente se manter aqui. Mas qual é o salário de um pai, de uma mãe? Qual é o salário do litro? Qual é o preço do litro de leite materno? Amor. Virtude. Quando a gente cuida de um filho, quando a gente cuida de um marido doente, quando a gente cuida de uma esposa doente, o nosso salário são virtudes. A gente sai muito mais fortalecido, muito mais virtudes no sentido de amorosidade, de se colocar no lugar do outro. Semana passada, me lembrei disso agora, uma senhorinha, mãe da esposa, do irmão do meu marido, ela faleceu. E ela sofreu muito, a vida inteira, com problemas de pulmão. E ela tinha embolia pulmonar e nunca fumou. A gente que é reencarnacionista sabe, não fumou nessa encarnação. Mas ela veio com muito problema pulmonar já desde pequena. E ela desencarnou. E os filhos estavam preocupados com o pai. O pai não vai aguentar. Ele cuidava dela como se fosse uma bonequinha. Tirava ela da cama, botava na cadeira de roda, levava no banheiro, dava banho, cuidava. Ainda minha cunhada, né, a esposa do irmão do meu marido, falou assim: Eliana do céu, eu já machuquei a mãe conforme eu peguei, meu irmão já machucou às vezes conforme a gente pega de mau jeito, minha mãe parecia que estava assim, a carne solta do osso. Meu pai nunca machucou a minha mãe, ele é tão grandão assim, porque ele é um alemãozão alto, ela também, descendente de alemães, bem entroncado, né? Ele nunca machucou ela. E a gente, por mais cuidado que a gente tinha, às vezes a gente acabava arranhando, acabava deixando ela roxa, o papai nunca deixou. Veja quanta virtude esse senhor adquiriu cuidando da esposa ali. Às vezes passava a noite inteira, pai, vai dormir, eu cuido da mãe. Não, eu vou ficar aqui do lado dela. Gente, que amor mais lindo. Então vejam que este pagamento são as virtudes que ele desenvolveu e que ele vai levar para o resto da eternidade, para a eternidade, não tem resto. Ele vai levar para a eternidade. Então, em família, nós angariamos virtudes, conquistamos virtudes. Mas vamos em frente, porque o horário já está correndo. Deixa eu ver o que tem mais. Bom, então, quando ele fala ali sobre o papel útil, nós sabemos. Cada um de nós tem um papel. Um laço de amor e fraternidade. O que é isso aqui mesmo? Ah, lembrei. A gente fica pensando assim, né? Como será um mundo superior à Terra? Como será viver numa sociedade melhor, em que as pessoas uns auxiliam outros? Aí eu fui procurar. Tem lá na item
em 10, capítulo 3, mundos inferiores e mundos superiores, no Evangelho segundo o Espiritismo. E os Espíritos dizem lá, um laço de amor, como é que é essa sociedade, para a gente conhecer. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, todos os seres daqueles planetas superiores aos nossos, eles não é um laço de amor e fraternidade. Os mais fortes ajudando os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade. Tem uma desigualdade social. Uns têm bens a mais, outros têm menos bens. Bens assim, casa, enfim, os bens materiais. Conforme tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Quem é mais inteligente, usa mais inteligência, adquire mais bens. Quem é menos inteligente, tem menos bens, bens materiais. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Ninguém está resgatando dívidas do passado. Todo mundo tem o suficiente para sobreviver. Aí eles terminam dizendo, numa palavra, o mal não existe. E uma frase, essa pequeno trecho ele me chamou a atenção, os mais fortes ajudando os mais fracos. Forte em força física, musculoso assim, forte no sentido de quem tem mais experiência, quem tem mais conhecimento, maior elevação moral, maior capacidade de auxiliar. E assim eles ajudam quem tem, são os mais fracos, quem tem menos conhecimento, menos experiência, menos luzes, menor elevação moral. Então são os maiores, os que têm mais elevação moral, ajudando os menores. Mas veja que tem um laço de amor e fraternidade que prende uns aos outros, é a caridade. Caridade é o segredo, a amorosidade é o amor em ação que une todos esses dessa sociedade. Porque a gente sabe, fora da caridade não há salvação. Então nós precisamos desenvolver a caridade, a amorosidade, para que a gente possa se salvar, para que a gente possa ser mais feliz. E dentro da família são os mais fortes ajudando os mais fracos. E a gente viu aquela informação da antropóloga que fala sobre o início da civilização. E será que a gente já pode se considerar civilizado? Todos nós? Será que a gente já é civilizado? Quando eu li isso aqui, eu falei, não, peraí. Pergunta 793 de Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta lá para os Espíritos, por que isso se pode reconhecer uma civilização completa? Aquela que é assim, ó, nota 10. Porque já tem aquela uma que tem lá no início, que vai falar do osso do fêmur. E aquela que já é completa. Como é que é? Aí os Espíritos respondem, eu falei, Jesus, reconhecer as leis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados? Porque, deixa eu aumentar aqui para mim que eu não estou enxergando. Porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais, quer dizer, vocês moram numa casa boa, se vestem melhor do que os selvagens e os índios. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados. Os Espíritos dizem, vocês não têm o direito de dizer que são civilizados, não. Não, vocês não são civilizados, não. Só quando da sociedade tiver banido os vícios que a desonram. Nós estamos longe ainda, porque a gente ainda tem vício, a gente ainda gosta de falar mal um do outro, a gente ainda gosta de sofrer, vai pagar, miserável. A gente ainda gosta de falar mal um do outro, e todos esses vícios que a gente tem, vícios morais, também vício de falar, vício físico, a gente ainda fuma, a gente ainda bebe, a gente ainda tem a sexualidade desregrada, a gente ainda trai, a gente tem um monte de coisa errada que a gente faz ainda, a gente não eliminou ainda os vícios morais. Então, nós não somos ainda. E quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã, a gente vive como irmão? Quando a gente pega e a gente vê
Instagram, o Twitter, misericórdia, um fuzilando o outro. Jesus amado, quanta coisa triste que acontece na sociedade. Até então sereis apenas povos esclarecidos. A gente tem bastante inteligência, mas sentimento, moralidade, caridade, ainda estamos longe. Nós temos o início, mas ainda estamos muito longe. Até então sereis apenas povos esclarecidos que percorreram a primeira fase da civilização. Então nós estamos iniciando a civilização. Nós estamos no comecinho. Nós ainda precisamos eliminar os maus, o mal moral que existe dentro da gente. Eu fiz um desenho ali, é um desenho simples, basicamente para a gente representar o que é uma família. Primeiro tem os cônjuges, que serão futuros pais e também futuros avós. E depois ali na linha de baixo nós temos os filhos, que também serão futuros pais. E também nós temos os netos, que são filhos e que também serão futuros pais. E ali do ladinho tem os animaizinhos ali, gatinho, cachorrinho, que vão representar a natureza, o meio ambiente. Todos eles têm responsabilidades e deveres, necessidades e direitos, papéis familiares. Vamos lembrar como era uma sociedade mais evoluída que a nossa, mais forte ajudando o mais fraco. Quem chegou primeiro, quem tem mais esclarecimento, quem tem mais moralidade, ajuda quem tem menos. Então, a princípio, os pais têm mais conhecimento, têm mais possibilidades, então eles têm responsabilidades e deveres perante os filhos, porque são dependentes dos pais, moralmente, e são dependentes dos pais fisicamente. Então, nós temos essas primeiras responsabilidades e deveres dos pais para com os filhos e as necessidades e direitos dos filhos para com os pais. E aí, a gente, conforme vão crescendo, esses filhos vão se tornar pais. Eles também têm que cuidar dos seus filhos, que serão os netos dos primeiros. Só que eu, quando for avó, eu não tenho o direito de interferir na educação do meu neto, pulando por cima da responsabilidade do meu filho. Deus entregou o meu neto para o meu filho educar, não foi para mim educar. Eu vou auxiliar, eu vou orientar o meu filho em particular. Quando a gente, que é avô, já tem mais experiência, a gente chega, meu filho, vem cá, vamos conversar aqui em particular. Olha, eu vi que você fez isso, toma cuidado. E se às vezes o filho não quer a nossa pontuação, respeitemos, porque o nosso filho casado vai ter responsabilidades e tem deveres a cumprir e vai precisar desse aprendizado. Nós podemos auxiliar, mas interferir diretamente na frente dos netos, não podemos. Nós temos responsabilidade sobre o nosso filho. E sim, nós temos responsabilidade até eles se tornarem adultos, independentes financeiramente e psicologicamente. A partir desse momento, nós vamos dar sugestões para os nossos filhos, porque aí é a fase deles, quando eles ficam adultos, é o momento deles também se reeducarem, também domarem suas más tendências, também ter responsabilidades e deveres. Aí, conforme passa o tempo, os meus pais ficaram mais fracos, ficaram mais dependentes, a responsabilidade é minha de cuidar dos meus pais. Meus pais cuidaram de mim, e aí agora que eles estão debilitados ou doentes, eu vou cuidar ou contratar alguém que possa cuidar melhor do que eu dos meus pais. Um enfermeiro, porque muitas vezes os pais precisam de enfermeiros, de cuidadores, porque às vezes a gente não sabe trocar uma fralda, a gente não sabe aplicar uma injeção, a gente tem o nosso trabalho, precisa dar o remédio em tal hora que a gente está no trabalho, então tem um cuidador, uma pessoa lá que nós vamos dar o amparo. E sempre com muito carinho: pai, tudo bem? Mãe, tá tudo bem aí? Como é que a senhora está? Você está tão bonita, mãe. Continuar com essa amorosidade, essa liga, esse afeto. Porque às vezes a gente tem encrenca com pai, com mãe, com filho. Muitas vezes a gente, na nossa família, como nós temos encrencas do passado, de outras encarnações, às vezes a gente vem assim,
uma coisa do tipo assim, ai, não suporto meu pai, não suporto minha mãe, mas é preciso a gente desenvolver a amorosidade, a fraternidade, honrar o pai e a mãe. E aí com isso a gente vê ali que os filhos, as crianças, elas precisam ser educadas. Como é que a gente vai educar os nossos filhos? A gente vai educar os filhos para ensiná-los a serem pais. Quando eu ouvi isso, uma das primeiras vezes que eu fiz o estudo do livro Constelação Familiar, eu pensei, meu Deus, a gente educa para ser bons profissionais e esquecemos de ensinar os nossos filhos a ser pai e mãe. Nossos filhos vão ser pais e mães. Então nós precisamos ensiná-los a cuidar uns dos outros. Meu filho, vem cá, vamos cuidar aqui do vô e da avó. Dá o remédio para ele, vai lá, põe o prato para ele, ajuda conforme a idade, ajuda o avô. Vamos dar banho no cachorrinho? A gente do lado, ajudando, vamos dar banho no cachorrinho, vamos cuidar do cachorrinho, vamos reciclar o lixo. Pai e mãe do lado da criança ensinando, exemplificando, dando exemplo. E muitas vezes o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente incentiva o vício. Não vai repetir isso não. Onde se viu uma coisa dessa? Vamos pôr cerveja na chupeira. E incentiva ainda o alcoolismo na criança. A gente ainda dá risada quando eles falam palavrões. A gente fala palavrão perto deles. A gente tem comportamentos imorais perto dos nossos filhos. A gente ainda incentiva as nossas meninas a danças sensuais. Isso é um perigo. É um perigo. Vamos olhar para os nossos filhos como espíritos que Deus nos emprestou para a gente pôr de volta no caminho do bem. Por isso a importância da gente se reeducar para poder ensinar bem os nossos filhos, aqueles que Deus emprestou para a gente reeducar, que no fundo são nossos irmãos. E a gente precisa educar bem esses nossos filhos para que eles possam educar bem os filhos deles, para que eles possam ensinar amorosidade para os filhos, porque a gente desencarna e tem os laços de família, e a gente vai voltar na mesma família, como nosso neto, nosso bisneto. E aí? Se a gente não educou bem o nosso filho, a gente vai sofrer as consequências por nós não termos educado bem o nosso filho. Porque pode ser que a gente desencarne, nosso filho ainda é adolescente ou adulto, não teve filho ainda. A gente passa um tempo no mundo espiritual, aí ele casa, vai ter filho, quem que vai encarnar como filho dele? A gente. Então a importância de a gente ensinar bem os nossos filhos. E é muito importante a gente ensinar moralidade, virtude para os nossos filhos, para que eles possam viver isso na sociedade, no trabalho. Porque se a gente ensina respeito, se a gente ensina amorosidade, se a gente ensina amor ao próximo, respeito ao próximo, eles serão excelentes profissionais. Se a gente não der essa base moral para os nossos filhos, eles serão profissionais corruptos. E nós vemos na sociedade aí. A gente esquece que cada um daqueles que a gente acusa como corrupto ou como alguma coisa, eles saíram de uma família, foram educados por pai e mãe, ou foram educados por avô, alguém ficou responsável pelos dias deles, do passado. Então, está vendo a importância que é a gente dar essa base moral para os nossos filhos, para que eles possam ser bons cidadãos, pessoas de bem. E também distribuir a amorosidade, a afetividade, onde eles estiverem, em qualquer profissão. Porque, possivelmente, um médico que hoje faz abortos, ou eutanásia, ele não foi ensinado em casa a amorosidade, o respeito aos idosos, o respeito à vida, o respeito às crianças. Foi a falta da amorosidade dentro de casa que fez com que se tornassem profissionais que praticam o mal. Então daí a importância da gente realmente
cuidar dos nossos filhos, cuidar das pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes assim, a gente pensa assim, poxa vida, eu tenho tanta dificuldade em casa, meu filho está adolescente, eu eduquei bem, mas eu falo, e parece que ele não aprende. Se você fez a sua parte, muito bem, em frente. Agora que ele é adulto, ele vai ter que dar conta da administração dele. Esse meu filho não tem responsabilidade. Olha o que a Joana disse ali no livro Autodescobrimento, uma busca interior. Ela diz assim, a responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico que é adquirida pela vivência das experiências humanas. Eu falei, Joana, para que você está me fazendo trava cérebro, eu não estou entendendo o que está dizendo essa frase. Aí eu fui tentar ler de novo. E aí o que ela quer dizer? Que as experiências, vamos ler de trás para frente agora. Ela falou da responsabilidade, amadurecimento psicológico e vivência de experiência. Vamos começar pela vivência de experiência. Quando os nossos filhos vivem experiências dolorosas, resultado das más ações deles, eles vão adquirindo amadurecimento psicológico e com isso eles desenvolvem a responsabilidade. Ou com a gente não foi do mesmo jeito? A gente não ralou? A gente não passou dor? A gente não sofreu? E com o sofrimento que a gente passou, a gente não amadureceu? E não criou responsabilidade? Com eles vai ser a mesma coisa. Então vamos nós fazer a nossa parte de dar essa base moral. Porque depois que eles retornam todo aquele conteúdo de espírito velho, não pensemos que nossos filhos são anjinhos criados no momento da concepção. Nossos filhos são espíritos milenares e que vêm com dificuldades para a gente ajudar a superar. Então a gente não sabe se o nosso filho vai vir com uma depressão, que carrega 100, 200 anos, a gente precisa auxiliar. A gente não sabe se o nosso filho vai vir com um alcoolismo já de mais de 1000 anos e a gente precisa auxiliar ele a superar isso daí. Então, quando a gente dá essa base, a gente ensina. Mas se o nosso filho no futuro resolve tomar o caminho do mal, responsabilidade dele. Nós não vamos desistir, vamos estar sempre orientando, sempre auxiliando. Mas eles precisam passar por vivências de experiências. Vão precisar passar por sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento amadurece. A dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está lá no Evangelho. A dor faz a gente amadurecer, crescer. E aí ela diz que harmoniza o dever com compreensão das necessidades dos outros. Aí as pessoas vão respeitar, eu não vou fazer mais isso não, porque isso machuca. E aí criou responsabilidade. Aí eles conciliam o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, ao invés de assumir a postura de ser obstáculo, gerando dificuldade e perturbação. Quando a gente cria responsabilidade, quando a gente olha para o outro, quando a gente auxilia o outro, nós nos tornamos pessoas pontes. O que é? A gente recebe bênçãos divinas e a gente transmite para o nosso próximo. É uma ponte. Vem de Deus, a gente se internalizou, apanhou bastante conteúdo e a gente transmite para os nossos filhos. Pessoa ponte. Ou então a gente é o obstáculo, a gente sempre é o problema da família. A gente é sempre aquele que a gente fala, ih, lá vem aquele chato, aquela chata. Meu Deus, não tem problema. Pessoas, dificuldades que a gente e geram perturbações. Então, nós precisamos ensinar e vivenciar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. E nessa frase estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então o segredo para a gente viver em paz na terra é a caridade, é o amor ao próximo, é a vivência, o respeito, é a gente cumprir o nosso dever, é a gente se atentar à necessidade do outro e socorrer sempre. Então que nós fiquemos com essa última frase, fora da caridade não há salvação, para a gente meditar.
caridade dentro de casa, caridade com os nossos filhos, caridade com a nossa esposa, com o nosso marido, para que na sociedade também vige a caridade, porque nós vivemos amando os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso pai, nossa mãe, nossos parentes, nós estaremos distribuindo o amor. E nós sabemos, o amor cobre a multidão de pecados que nós temos no passado. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe a todos nós, que tenhamos uma excelente noite. Maria pediu para eu fazer a prece, então vamos com esse sentimento de gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos nossos mentores, que são como pais, nossos irmãos mais velhos, que estão sempre à disposição para nos socorrer, nos auxiliar nas nossas necessidades. Gratidão, Jesus, por nós estarmos aqui compreendendo intelectualmente os nossos deveres, as nossas necessidades, os nossos direitos, e que todos nós possamos meditar para que no momento oportuno possamos pôr em prática aquilo que nós ouvimos hoje. Nós sabemos, os tempos são difíceis, sabemos que temos dificuldades nas famílias, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos nos esforçar. Ajuda-nos, Jesus, no momento da nossa prova, no momento da nossa expiação, que nós nos esforcemos pelo caminho do bem, que nós nos esforcemos a cumprir o nosso dever, cumprir o nosso papel perante aqueles que nos cercam. E assim, gradativamente, vamos nos libertando da multidão de pecados, exercitando o amor e a caridade. Abençoa todos nós, Jesus, porque somos necessitados, somos fracos, somos dúbios e muitas vezes não sabemos agir. Inspira-nos, Jesus. Inspira-nos nos piores momentos em que nós vamos dar o testemunho. Naqueles momentos em que nós estamos com dor e sofrimento. Inspira-nos a nos esquecermos de nós e valorizarmos o próximo. Confiantes no Teu amparo, no Teu amor, nós encerramos, agradecemos e encerramos a atividade desta noite. Muito obrigada e que assim seja. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione